Olá, estamos com mais um Comex Sem Fronteiras, já na nossa terceira temporada. E já vou aproveitar para pedir para que vocês acompanhem todos os episódios. Os anteriores também são maravilhosos. E hoje, com uma convidada super especial, né? Todo mundo sempre me pergunta assim, mas Cris, todos os seus convidados são especiais? São. Eu tenho a sorte de ter clientes, parceiros, amigos e muitos contatos especiais que nos auxiliam muito no comércio exterior e o nosso mundo é realizado por networking. Então, eu costumo dizer, ninguém sabe tudo, mas quem tem um bom conhecimento consegue trazer toda a estrutura necessária para os seus clientes, para os seus parceiros. Então, hoje aqui comigo, eu tenho a Evelyn, que vai falar sobre todo esse mundo financeiro, vai nos trazer aqui, é um desafio, né, Evelyn, ultimamente. A Evelyn, além de ser representante de uma grande empresa de câmbio e investimentos, né, em estratégias financeiras, a Evelyn também é idealizadora de um projeto que chama Elas Investem, é isso? Cris, bom, primeiro eu preciso te agradecer. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Minha trajetória, eu não cheguei aqui no mercado financeiro, simplesmente comecei, né, no mercado financeiro, não. O meu início de carreira foi o comércio exterior, eu passei 10 anos atuando com comércio exterior, eu sou uma bauruense que vive em Ribeirão Preto desde 97. Já virou ribeirão pretana? Totalmente, né? Como quase todos os ribeirão pretanos, né, que não nasceram aqui, mas não ficaram e se apaixonaram pela cidade. Comecei aqui fazendo faculdade de comércio exterior, o meu início de carreira foi muito bacana, eu criei o departamento de comércio exterior da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, fui para fora, fui morar na Itália, fiz meu mestrado lá em desenvolvimento de empresas, voltei para o Brasil, não estava feliz com o comércio exterior, estava me machucando muito a falta de rotina e essa loucura que era, né? Continua sendo. Não é? Eu representava uma empresa italiana, eu cuidava das exportações da filial dela para o Brasil, para os clientes no mercado asiático. Era uma vida muito, muito de loucura. E resolvi voltar para o Brasil, contratei uma empresa de headhunter e fui para o mercado financeiro. Uhum. Fiquei aí mais de 10 anos no mercado financeiro, cuidando de empresas. Depois eu acabei cuidando de empresas também, mas na prefeitura, resolvendo problemas de empresas junto a órgãos públicos. Foram aí 4 anos de um pouco de descanso. Eu estava cansada do mercado financeiro, estava cansada de banco, a verdade era essa. Mas como meu relacionamento, muitos amigos que eu conhecia acabaram indo para as corretoras, eu continuava recebendo convite para voltar para o mercado financeiro. Em 2022 eu voltei. E eu atuo fortemente com empresas, mas também com pessoa física hoje. Legal, e por isso que surgiu, depois você vai contar um pouquinho mais do projeto, Elas Investem pra gente, tá bom? Esse é um trabalho do meu coração que eu gosto muito. Eu quero saber um pouquinho mais. Mas, Evelyn, vamos falar um pouco, então, sobre o tema de hoje, né, que a gente está falando, vivendo um momento de uma grande oscilação no mercado, né, cambial, aumento do dólar, caída do dólar ou do euro e outras moedas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do câmbio na nossa vida. Porque, assim, muitas pessoas não sabem, né? Eu vou até dar uma informação aqui para o nosso público, mas o dólar, ele influencia desde o nosso café da manhã até na hora que a gente vai dormir. Você não precisa ser uma empresa importadora ou exportadora. A dona de casa, a pessoa comum no seu dia a dia, né? O pãozinho, você lembra? Há 1, 2, 3 anos atrás, você comprava um pãozinho com R$1, você comprava um monte de pães. Agora é perigoso você não voltar com nenhum para casa, né? E muito disso acontece porque nós não somos autossuficientes em trigo. A gente importa trigo, ou seja, o dólar impacta inclusive no nosso pão. O dólar impacta no nosso café. O dólar impacta na embalagem dos nossos produtos, dos nossos cosméticos, enfim. Impacta em toda a nossa vida, correto? Ou eu estou tendo um entendimento
diferente. Não, correto. Eu trouxe aqui, inclusive, uma série de anotações, porque acho que são tantos pontos relevantes, eu não gostaria de deixar passar nenhum. Mas o câmbio, ele nada mais é do que o preço de uma moeda em relação à outra, não é? A gente tem, isso é importante saber, mas assim, a gente tem aqui, inclusive, como referência o dólar. Sim. E como você falou, ele influencia em absolutamente tudo. Não necessariamente uma empresa exportadora ou importadora, Exato. não é? Mas ele influencia, como muitos dos nossos produtos, eles são dolarizados, a gente sente isso no nosso poder de compra, né? A gente sente isso na inflação, a gente sente isso no ir e vir nas viagens internacionais, a gente sente isso, inclusive, nos investimentos, né? E às vezes a população que fala assim, mas eu não viajo para fora do país, eu não tenho interesse em viajar. Mal sabe que no seu dia a dia, ainda assim, o dólar está impactando, né? Achatando o seu poder econômico ou aumentando o seu poder econômico. Então, a flutuação cambial impacta diretamente no dia a dia de todos, independentemente se você importa, exporta, se você viaja para fora do país ou não viaja para fora do país. É o seu carro, é o seu combustível, é até na passagem do ônibus, né, que é influenciada também, porque você tem aumento dos combustíveis e das peças e tecnologias dos veículos. E conta pra gente, então, um pouquinho mais como acontece essa flutuação e por que ela acontece. A flutuação, ela acontece porque o câmbio, ele nada mais é do que, ele reflete o mercado, e o mercado, ele não é travado, né? Estático, né? Estático, ele flutua ali o tempo inteiro, ele flutua por uma série de questões, oferta e demanda, né? A necessidade da moeda, por decisões dos bancos centrais. Os bancos centrais, eles podem interferir, indo lá, colocando mais dólar ou comprando mais dólar. A gente tem aí as questões globais e mundiais, com guerras, com crises, essas instabilidades fiscais dos países. Então, diversos fatores acontecem, até mesmo a parte de especulações. Às vezes, muito grandes, comum, né? Grandes conglomerados, grandes fundos, os traders ali operando todo dia, faz com que a moeda, tentando aproveitar, né, essa volatilidade da moeda aí de curto prazo, todos esses fatores juntos, eles fazem realmente com que a cada segundo o câmbio, ele está ali flutuando, a moeda está flutuando, você vê o dólar subindo e descendo. Então, não existe um fator que faz com que ocorra a flutuação da moeda, mas um conjunto, são diversos fatores que fazem isso acontecer. E impacta, como você mesmo falou, tanto empresas quanto pessoas físicas, ali no seu dia a dia mesmo. Você vê uma grande dificuldade no passar do tempo com o seu poder de compra. E a gente tem sentido muito isso nos últimos tempos, né? E me diz uma coisa, você está falando sobre a compra, a venda das moedas, e isso envolve muito as bolsas de valores também, né? Como elas afetam ou como elas trabalham na flutuação do nosso dia a dia da nossa moeda? A Bolsa de Valores, ela é um ambiente, né, de compra e venda de diversos produtos financeiros. Então, as ações, os fundos imobiliários, títulos, tanto empresas quanto pessoas físicas estão ali comprando e vendendo na B3, né, a nossa bolsa, dentro de um ambiente todo regulamentado. E o que eu acho que é importante trazer aqui? Que dentro desse universo de bolsa de valores, você imagina só que ali tem uma empresa que é uma grande importadora. E, de repente, a nossa moeda está muito, muito, muito desvalorizada. Essa empresa sofre muito, sendo uma grande importadora. Possivelmente, as ações dessa empresa vão cair, porque afeta o balanço dela. E essa movimentação de ações caindo, ações subindo, isso reflete todo o ecossistema ali da Bolsa de Valores. Porque quando você entra nesse universo, comprando ações ou vendendo ações, qual que é o seu objetivo? Que as empresas se valorizem e você, como você está ali comprando ações que são pedaços de empresa,
O seu objetivo, o objetivo de todo mundo que está ali é que as ações se valorizem, você possa lucrar com essa valorização, né? Ou de repente não, com a parte de dividendos também, quando as empresas elas distribuem os lucros, é assim que as pessoas se beneficiam desse movimento de bolsa de valores. Então, o câmbio ele interfere diretamente ali na bolsa, e por ser um índice também negociado em bolsa. Uhum. É muito complexo, mas tudo está muito amarrado. Totalmente amarrado, né? Vai se conectando como se fosse uma grande teia, né? Como a gente está aqui até vendo, é exatamente assim, né? Os pontinhos vão se interligando e não tem como você separar. Câmbio, dólar, no caso, euro, enfim, bolsa, inflação, concorrência interna, concorrência externa, tá tudo interligado, né, Evelyn? Tudo interligado. Se você perguntar assim, me fala qual que é o fator principal que fez ou resultou nessa situação da moeda. Não tem um fator único. É um conjunto de fatores, né? Exato. E nunca é um problema de um país. Normalmente é a relação entre dois países. Então, por que o dólar aqui no Brasil ele está desvalorizado ou ele está valorizado? Não, peraí, o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Sim. É sempre uma relação entre dois países. Evelyn, e os últimos anos, sempre a gente teve essa questão da volatilidade do dólar impactando, eu estou falando dólar, né, porque é a principal moeda no comércio exterior, impactando na nossa economia. E se a gente pegar desde a pandemia, né, é uma verdadeira loucura, e não foi somente a pandemia, tudo que tem acontecido. Eu vou pegar o último ano para ficar mais fácil para a gente. Então, se você pega 2024, a gente começa o ano aqui com uma moeda em torno de 5,40 e em janeiro desse ano, isso foi em janeiro do ano passado, né? Em janeiro desse ano a gente chegou a bater 6,20, 6,26, se eu não me engano. E hoje, dia 12 de fevereiro, nós estávamos, a hora que eu entrei aqui na sala, nós estávamos com o dólar em 5,70, ou seja, é uma flutuação louca, né? Tá caindo. E como é que a gente entende tudo isso e como é que você vê o motivo de tudo isso? Você estava até me dizendo que trouxe alguns números e para a gente entender o cenário que veio acontecendo, para a gente poder entender o que pode vir a acontecer no futuro, né? É claro que sempre tem algumas variações que a gente não consegue prever, mas, como a gente mesmo está falando, previsões, né? Eu trouxe aqui uma série de anotações, porque realmente os dados são importantes e eles são recentes, e eu não gostaria de deixar nenhum deles passar. Mas olha só que interessante, em 2024 a gente começou o ano com o dólar a 5,40, fechou a 6,17. E isso representou uma subida de 27% da moeda. Muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Tá, Evelyn, por que isso? Aí, mais uma vez, uma série de fatores. Mas a gente tem aqui uma incerteza fiscal muito grande. E uma taxa de juros nos Estados Unidos também num patamar muito diferenciado do que eles estão acostumados a trabalhar e a viver. Obviamente, incertezas internas, principalmente com relação à nossa responsabilidade fiscal, faz com que, é óbvio, é muito melhor você investir nos Estados Unidos do que continuar investindo aqui no nosso país com tantas incertezas. Então, você quer dizer que os investidores entendem que é mais seguro, né? Mesmo que lá não ganhem tanto, mas é mais seguro investir lá ou em outras economias que não estão oferecendo a mesma rentabilidade, mas que elas estão mais estáveis do que naquele momento investir no Brasil, é isso? Esse é um dos fatores. E é impressionante como o mercado reage rápido. Então, de repente, uma fala do governo é suficiente para você ver um movimento absurdo na moeda. Do nosso governo e dos governos no exterior também, exatamente, né? É automático, é automático. Mesmo a economia trabalhando, o mercado financeiro trabalhando, pensando sempre em previsões, o nosso dia a dia, questões políticas, questões de crises internacionais, refletem muito rápido. Haja visto o que a gente passou na Covid? Sim, de fato. Quem que podia prever pelo que iríamos passar, né? O dólar, ele mudou demais. De 2020 até 2023, tanto do início da pandemia, quanto ali 2023,
onde os mercados estavam ainda tentando entender o que estava acontecendo. Eu fico pensando daqui 30 anos, como que uma criança estuda isso na escola? É quase que possível. Como você explica tudo isso que viveu? Não é? Exato, já começa ali pela pandemia e tudo, né? Enfim, que seja muito difícil da gente explicar isso, né? Que as coisas estejam mais regulares. E depois disso, depois de uma pandemia, a gente ainda tem um cenário de guerra. Vários, né? Vários cenários de guerra que influenciam muitas coisas, a cadeia de suprimentos, realmente essa questão de risco, né, de países, tudo isso faz com que a moeda, com que o câmbio oscile o tempo inteiro. A cotação que eu passo nesse minuto, daqui 2 minutos não é mais a mesma. E não é só, é como se fosse só, né? Mas não é só a política, não é só a economia, mas a gente também tem os fatores ambientais, né? Às vezes você tem em algumas regiões, como a gente teve o ano passado aqui no Brasil, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul foi devastado, então, ou seja, parte das nossas lavouras, das nossas produções, elas se foram. Isso impacta não só no Brasil, como no mundo. Sim. Então, tudo isso mexe com o dólar, inclusive. Porque você imagina o peso que tem na balança comercial os commodities. Sim. O quanto eles representam de entrada e saída de divisas de um país. Muito. Então, as questões climáticas que interferem diretamente nos commodities, interferem também diretamente na oscilação do dólar, do câmbio, de tudo, né? Sim. E, Evelyn, por que a gente está falando aqui, mas vamos traduzir, né, para o pessoal que está nos acompanhando, né? Temos grandes especialistas aqui nos acompanhando, mas também temos pessoas que estão aqui tentando entender um pouquinho desse dia a dia. Por que nós começamos o ano com dólar a 6,20 alguma coisa e estamos agora com o dólar em 5,70? O que você enxerga um dos principais motivos por isso? Olha só, eu trouxe dados aqui, ó, no início de janeiro, o dólar bateu 6,22. E ele vem numa crescente de quedas que representa desde 1º de janeiro até agora de 7,37%. Nossa, é muita coisa para tão pouco espaço de tempo. É muita coisa. A margem de um importador praticamente vai embora ou de um exportador num cenário desses, né? Não é? É complicado, né? Eu costumo dizer assim que não é o problema somente subir ou cair o dólar. O problema é a incerteza de quanto vai estar o dólar daqui a pouco, né? Essa flutuação violenta. Tem uma brincadeira que fala que uma das explicações, assim, para que serve o dólar é para fazer os economistas passarem vergonha com as previsões. Ele serve para isso também. Além de ser uma moeda forte, uma unidade de... Enfim, ele serve para fazer os economistas passarem vergonha, porque é muito difícil você fazer previsões. E a moeda reage às previsões. Então... Inclusive, reage às previsões, né? É interessante. E não depende só disso, né? Como a gente falou, fatores ambientais que a gente não sabe, fatores sanitários, como foi o Covid, né? Infelizmente. Geopolíticos. Sim. Tem expectativas do dólar chegar a 5,50. Ah, é? Se continuar realmente com essa política fiscal, com esse braço forte, tentando realmente controlar a inflação, com as falas do Trump um pouco mais amenas, né, com relação a essas barreiras tarifárias que ele vem o tempo todo colocando, e é um discurso muito pesado, mas alguns outros fatores, essas incertezas, melhorarem os riscos, né, dos países emergentes e tudo mais, prevê sim um dólar a 5,50. Mas que também ele pode chegar a 6,40. Nossa, é só só R$1 de diferença, quase nada, né? Em percentuais, não sei... Muito fácil prever. Faz depois da conta pra gente em percentuais quanto dá isso. É uma loucura. É muito fácil prever. Né? Se pegar aí $100 mil, a gente está falando... Mas aí eu estou falando de, pelo menos aqui, dados bem frescos que eu trouxe, a gente está falando de final de 2026. Certo. Então, esse ano, espera-se sim que o dólar flutue entre 6,05 e 6,10. Tá, que ele suba um pouquinho mais do que está agora.
e depois volte a ir caindo até o final do ano. Essas são as previsões atuais. Mas que o ano que vem o mercado prevê um aumento no dólar. Tá? Então, assim, basicamente é o momento de comprar dólar, de fechar câmbio. É difícil você, como eu falei, né? É difícil prever, mas levando em consideração aqui um discurso mesmo de assessora de investimentos, ter um percentual da carteira dolarizado aproveitando estes momentos é uma forte recomendação. É uma forte recomendação, porque sem dúvida você não vai conseguir acertar o momento ideal. De repente, nossa, vamos comprar dólar hoje, investir um pouquinho lá fora, amanhã esse dólar caiu um pouco mais. E aí eu errei o time. Não, mas é porque é realmente impossível prever. Talvez eu não estaria nem aqui se eu estivesse fazendo previsões, eu estaria... E acertando, né? E acertando. Bom, eu ia te perguntar sobre o impacto do Donald Trump na Casa Branca, mas você acabou de me explicar o quanto isso impacta, né, no nosso dia a dia, cada fala, cada política, cada reação do nosso país ou de outro país como a China, né? Porque ele não está apenas prometendo retaliar o Brasil em impostos, mas também outros grandes países como a China, que é um grande parceiro nosso, né? O grande rival, eu acho, dele é a China, né? Exato, é assim, sabemos. Um grande rival é a China. E você vê nisso oportunidades, desafios, como você vê esse cenário? Falando sobre o Donald Trump no atual cenário, que é o que o mundo vem falando, os jornais vêm noticiando e ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, o que ele vai falar amanhã, né? Sem sombra de dúvidas, eu acredito, né, que ele vai trazer uma política muito severa com relação à imigração. Isso ele já vem fazendo. E talvez traz até como moeda de troca essas questões das tarifas, né? Acho que isso é o primeiro ponto. Bom, ele já mostrou que veio, né? Todo mundo lembrou aí nesses primeiros dias de governo dele como é a política do Trump. É dessa forma. Como que isso pode impactar o Brasil? Eu estava até escutando um economista falando que, por exemplo, os produtos brasileiros nos Estados Unidos, eles são taxados em média de 2%. Os produtos americanos no Brasil, eles são taxados em média de 14%. A nossa taxa tributária, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo, é muito alta a nossa taxa tributária de importação, né? É muito alta, mas se de repente falar de uma reciprocidade fiscal, eu acho que isso vai pesar muito nas nossas empresas, nas nossas exportações. É um momento realmente de ficar muito atento. Com certeza absoluta, ele já viu isso. Ele já viu o tamanho da disparidade que é a taxação de mercadorias no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a reciprocidade fiscal é uma das coisas que eu acho que traz bastante preocupação. Mas ele vê também, eu vejo que ele vê formas de proteger a indústria local dele, que é o que a gente faz também, né? Exatamente, é o que a gente faz. E quando a gente cita que a China é o grande concorrente, é quem ele de fato quer combater, digamos assim, a China sendo um dos grandes players com o Brasil, tanto de importação quanto de exportação, você vê nisso oportunidade? Porque na exportação a gente entende que as nossas commodities sofrerão. Sim. Né? Sim. Mas e a China em tudo isso? Ela vai penalizar o Brasil? A gente vai sofrer de todo mundo junto, de mãos dadas? Como que você acha que isso vai ficar? Cris, é engraçado. Eu vejo o copo mais para cheio. Eu vejo como oportunidade. Eu vejo como oportunidade, sim. Você está mais no dia a dia e lidando ali diretamente com China. Eu não sei como é que você sente, porque uma coisa é você estar ali, né? É realmente em loco. Outra coisa é o meu lado aqui, que é mais observando pareceres de analistas e previsões futuras de mercado. Mas, a partir do momento que tem aí uma crise política, China, Estados Unidos tão acirrada, será que isso não abre oportunidades para outros países? Também acredito que sim. Também vejo o copo meio cheio. Eu vejo os problemas, principalmente a curto prazo, para os nossos exportadores, principalmente, e os exportadores de commodities, que são os mais atingidos. Mas vejo
o pessoal também que exporta alguns tipos de inteligência dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também começam a querer retaliar, né? Que depois você pode até trazer aqui para a gente esses números. Mas eu vejo também oportunidades. Por exemplo, China é um país que investe muito também fora da China para trazer insumos e garantir produtos para o seu país. Sim. Então, ao invés de investir nos Estados Unidos, que está se fechando com eles, esses investidores se voltam, com certeza, também para o Brasil, que é um grande player deles. Sim. E que pode fornecer muitos produtos e que compra muitos produtos. Eu também entendo que não apenas em termos de custo, né? Porque o custo, ele varia. Tem produtos que, por exemplo, a base de aço, que os Estados Unidos está sobretaxando o nosso aço. Mas ele também está sobretaxando a China, ou seja, também vai sobrar mais produtos da China. Então, isso pode impactar os produtos acabados que a gente importa de aço, como as chapas, os tubos. Ou seja, a nossa indústria metalúrgica tende a se beneficiar com isso. E também tende a sobrar um pouco mais aqui para o nosso mercado interno. Isso não só em custos, mas em prazos, em parcerias, em investimentos estrangeiros no país. Então, eu também enxergo da mesma forma como você. Numa dificuldade, as empresas, elas sempre se reinventam, né? De fato. E muitas oportunidades surgem aí. E as pessoas acabam olhando para lugares que antes não estavam vendo. Então, eu acho que existe sim uma situação muito delicada. É lógico, a gente sofrendo muito aqui com a inflação. É lógico, as empresas tendo muita dificuldade na parte de crédito. Isso é um fato. Dificulta demais, ao mesmo tempo que a gente tem aí o governo com essa necessidade urgente de realmente colocar a taxa de juros num patamar para conter a inflação, as empresas são muito penalizadas, muito. Com toda certeza. Existe, com certeza, uma desaceleração da economia. A ideia é essa mesmo, é desacelerar para poder conter a inflação, né? A gente está muito distante da meta, muito. E prevê-se uma inflação muito crescente num curto prazo. Cada dia que você vai, vou falar, né, o supermercado, que eu acho que é onde a maioria dos brasileiros consegue medir. Você vai num dia, no outro dia você não consegue comprar mais com mesmos 100, 200, 500 reais, os mesmos produtos, né? E de uma semana para outra, encurta muito o valor do nosso dinheiro. E, Evelyn, aproveitando, tá? A gente está falando sobre dólar, sobre a oscilação do dólar, sobre inflação. Mas e aí? Tem como mitigar esses riscos para os nossos importadores e exportadores? Porque no dia a dia com eles, uma grande incerteza e uma grande dificuldade não é só a oscilação, porque o pessoal até costuma brincar. O sol nasce para todos ou não nasce para ninguém, né? Enfim, nesse cenário, onde o dólar está subindo e a gente está num momento de inflação aqui interno, então todas as empresas, elas enfrentam isso. Mas como mitigar isso, né? Porque um grande problema é você fazer o custo de entrada do produto no seu estoque, no caso dos importadores. Porque eles começam a fazer uma programação, os compradores das empresas, eles fazem uma programação pensando, por exemplo, num dólar que fosse hoje de 5,70, né? 5,71 que você falou. E daqui 3 meses ele pode estar 6,40. Ou o exportador faz um câmbio, faz uma venda que ele vai começar a produzir, depois ele vai entregar e o comprador vai pagar quando a mercadoria provavelmente estiver pronta. Então, ele faz essa previsão em cima de um dólar, de novo. Vamos aqui pensar em 6. Só que, de fato, quando ele vai fechar o câmbio, quando ele vai receber, está 5,50. Essa variação, para algumas pessoas, é só 50 centavos, só R$1. Não, quando você pensa no montante que né, gerado, é muita coisa. Às vezes, a margem do importador ou do exportador fica retida nisso. E como se prevenir? Tem alguma forma de mitigar, enfim, diminuir o risco? Vamos pensar em 2 coisas, né? A primeira, de repente, fazer as operações fracionadas para conseguir aproveitar aí desses momentos de oscilação. Esse poderia ser um ponto, mas o usual e o mais comum e o mais frequente
é você redear as suas operações, que nada mais é fazer um hedge, nada mais é do que fazer uma proteção. Eu não estou falando que a gente vai acertar a moeda. Nossa, não, deixa eu utilizar uma ferramenta aqui de proteção, de repente eu vou fazer uma trava cambial. Certo. Eu vou travar... Hedge é isso, né? Trava cambial. O hedge, ele é uma proteção. E dentro desse conceito de proteção, você tem diversos instrumentos. Você pode fazer através de travas cambiais, você pode fazer através de derivativos, de NDFs, de opções, de swaps, enfim. O mercado financeiro é muito extenso, né? Com relação... E complexo, né? aos produtos. Mas o hedge nada mais é do que uma proteção. Vamos pensar assim, que eu acho que é a forma mais fácil. E não significa que você vai acertar. O que você vai fazer é, pelo menos, trazer um pouco de previsibilidade para as suas operações, pensando em proteger um pouco suas margens. Nossa, Evelyn, mas eu fechei o dólar hoje, eu sou importador e daqui 6 meses ele caiu. Tá bom, ele caiu, mas ele poderia ter subido muito. Exato. Então, a gente fala sobre um seguro, como se fosse um seguro. Isso, né? Exatamente. É um seguro. Tudo tem que ser avaliado, porque dependendo da operação, do tipo de seguro que você faz, ele vai ter um custo, então precisa ser planilhado, fazer junto ali com o empresário, tentar chegar na melhor forma para ele, qual que é também a melhor proteção para aquela situação. É um ponto delicado. Ele tem que estar ciente que ele pode, o ganho dele pode ser reduzido, mas o risco também dele é mitigado, o ganho dele é reduzido, porque é isso daí, de repente eu estou fazendo uma exportação e eu estou fazendo uma trava aqui, pensando que o mercado prevê que a moeda vai cair, mas de repente a moeda subiu. Então, ele se prejudicou com o ganho que ele poderia ter tido. O ideal é fazer como a gente costuma fazer quando vai viajar, né? Uma parte das suas operações você redia e uma parte das operações, de repente, você deixa oscilando. Uhum. Eu imagino que deve ser da mesma forma, que quando a gente vai viajar, a gente vai comprando a moeda estrangeira em partes, Isso, né? A gente vai fazendo uma fração disso para poder fazer uma média, né? Uhum. E mitigar o risco exatamente. Também, se você for quando viajar, se o dólar, o euro estiver muito alto, você foi fazendo um valor médio. Então, eu imagino que também o hedge seja da mesma forma. Você não redia tudo, mas redia uma parte para garantir o seu custo médio. Tudo depende do tamanho da operação do cliente, do tamanho do contrato, do prazo do contrato, né? Qual que é a frequência que ele tem, qual que é o tamanho da margem dele, a margem dele está muito apertada, aquele momento está tendo muita oscilação, o mercado está muito nervoso. Então, são vários fatores que a gente precisa analisar para realmente conseguir oferecer para o cliente a melhor solução. Normalmente, a gente chega com mais de uma. E aí, é delicado porque eu preciso sentar na tua cadeira com a minha cabeça. Então, eu preciso entender muito bem a sua operação com a minha cabeça para conseguir, dentro de tudo que você faz e de todas as suas preocupações e possibilidades de ganho, chegar na melhor alternativa para te passar. Com o melhor preço, inclusive, né? Estudar, enfim, tem que fazer toda uma avaliação de viabilidade, né, sobre isso. E não é simples, né, porque cada empresa, ela tem um regime tributário, ela tem um fluxo de caixa, ela tem uma dor diferente. A gente sabe que as variáveis são enormes. E uma aversão a risco diferente. Tem empresas que preferem correr risco, tem outras que são extremamente avessas a risco, né? Tá. Então, dentro disso tudo, quais são suas principais dicas? É o hedge? Cris, para quem quer se proteger ou quer ter uma operação um pouco mais segura. A gente orienta assim, eu acho que hedge é uma excelente opção, dependendo do prazo da operação do cliente e do momento econômico que a gente está vivendo. Você vê o que eu estou falando, né? Eu estou falando aí de uma previsão, então, os economistas, aqui não é nada da Evelyn, eu trouxe dados aqui baseado em informações muito recentes que acabaram de ser lançadas, né? Que acabaram de ser publicadas. E olha só o tamanho dessa distância, que o dólar pode chegar a 5,50 e que ele pode chegar a 6,40. Aí como é que você fala? É muito grande, né? Não vamos fazer um hedge. Vamos tentar proteger a operação, sim, com certeza, entendeu? E vamos tentar achar
a forma mais barata e o que mais se adapta ao cliente. Se de repente é uma trava com caixa, se é uma trava sem caixa, se de repente fazer um derivativo, fazer um NDF, qual que é o produto do cliente, é uma commodity? Não, não é uma commodity, entendeu? Tá. Evelyn, você vai voltar aqui para explicar todas essas siglas para a gente, tá? E também depois você vai deixar seu contato no final aqui para o pessoal tirar essas dúvidas com vocês no dia a dia. Porque é muita sigla, muitos tipos de operação, muitos tipos de trava, mas com certeza elas são bem interessantes e valiosas nesse momento, né? Eu acho que o que importa é o empresário ter informação. Concordo. O empresário, ele precisa decidir em cima de informação. E o nosso papel é esse. Poder sair cada vez mais do tecnês, né? Do financeis, trazer para o cliente a realidade de uma forma mais simplificada. Isso não é fácil, porque realmente muitas operações são complexas, mas poder levar a informação para o empresário, estar do lado dele e realmente ser um ponto de apoio e de informação. Uhum. E, Evelyn, assim, não dá para parar, né, por exemplo, de importar. Não dá, né? Às vezes você tem o produto aqui no mercado interno, mas não dá para você parar de importar totalmente ou parar de exportar totalmente. Uhum. Eu vejo muitas pessoas falando assim, então eu vou parar de importar. Mas e aí? Você vai se voltar totalmente para o mercado interno? Quando você pluraliza, né, a gama de fornecedores, você tem muito mais competitividade, não só em custos, mas também em tipos de tecnologia, em produtos em si, né? Porque a gente lembra que na época da pandemia faltou muito produto aqui, muito insumo no mercado interno brasileiro. Então, a gente também não pode ficar sujeito a isso. Então, ou seja, e ainda tem mais um fator que complica tudo isso. Às vezes o produto não tem no mercado nacional. Então, o que você vai fazer? Você vai fechar? Ou você vai tentar operar de alguma forma, né? E dentro desse cenário, o que você acha? Quando a empresa fala, eu vou parar de importar, será que ela avaliou todos os pontos para chegar a essa conclusão? Porque muitas vezes a gente percebe que é só uma reação imediatista. Concordo. É só uma reação imediatista. Normalmente ela não tem conhecimento de todas as variáveis para poder chegar nesse consenso. Será que ela tem uma gestão muito estreita do estoque dela? Será que ela já fez um levantamento interno em todo o quadro operacional dela, organizacional? Ela fez todo o dever de casa? Porque sim, eu entendo que ela sofre com a inflação, eu entendo que ela sofre com a situação econômica, eu entendo que ela sofre com o dólar. Mas a gente tem aí as ferramentas de hedge, de proteção, a gente tem ajustes para fazer internamente ali, pequenas escoações financeiras que fazem parte, talvez, do dever de casa. Uma coisa que me veio agora é, por exemplo, você pode redear a compra do produto, né, que é o valor FOB em si, no caso das importações, e você pode entrepostar, né? Nem todo mundo conhece o que é entreposto, mas é um regime aduaneiro, onde permite que você traga uma quantidade de mercadoria, ele não fala que quantidade, mas você pode trazer um container, 2 containers, um pallet, enfim, 10 containers, e você deixa em recinto aduaneiro por um período de até 2 anos, né? Eu falo até porque você vai renovando de acordo com a sua necessidade. Mas a Receita normalmente permite a renovação até 2 anos. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, que vai depender da avaliação da Receita. Mas é uma forma também de você ir nacionalizando de acordo com que o mercado está favorável ou não, ou suas vendas, né? Porque é um tempo que, às vezes, o produto ele não está competitivo agora, mas daqui a pouco ele fica. Ou porque tem dólar, ou porque o mercado se alinhou. Porque a gente, de novo, o sol nasce para todos. E se está quente, né? Vamos falar aqui de Ribeirão Preto, né? Não tem como estar quente para uma pessoa e não estar quente pela outra, né? Então, isso é um fator que se você ficar sem estoque, até você repor esse estoque, você vai perder vendas. E que seja com uma margem menor, mas você não pode parar a máquina, né? O que o empresário precisa é de orientação. Ele precisa de orientação. Para ele chegar a essa conclusão, ele precisa ter conversado com a Cris para entender o estoque dele, para entender, de repente,
algumas escoações ali do operacional dele, que pode ter ajustes. Sim, Ele precisa verdade. conversar com a Evelyn para entender como se proteger dessa oscilação, né? Como aproveitar melhores oportunidades. Fazer conta. Tem que fazer conta, mas fazer conta realmente De forma estratégica, de né? forma estratégica e com quem possa ajudá-lo. Eu sempre claro, eu sou muito racional, mas eu acho que muitas coisas precisam ser ponderadas para você chegar numa decisão final. Parei de importar, chega, não vou brincar com isso, até essa moeda Estabilizar. Ela não vai nunca estabilizar, né? muitas vezes o cliente vira para mim e fala assim, não, Evelyn, eu acho que eu não vou mandar dinheiro para fora agora, acho que eu não vou investir, dolarizar meu investimento, porque eu acho que ele está caindo, vai cair um pouco mais. Eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho. E esse eu vou esperar um pouquinho, várias vezes, depois, tendo uma segunda conversa, a pessoa virou para mim e falou assim, puxa, eu devia ter mandado um pouco naquele momento, você lembra? Você lembra? Então, assim, é muito difícil, sim, você prever e de repente estar ali e fazer uma afirmação, parei de importar porque eu preciso esperar a moeda realmente se estabilizar. Primeiro que ela nunca vai se estabilizar. E segundo que às vezes quando você se coloca para importar de novo, que o mercado interno aquece, ou o mercado internacional aquece, se você for um exportador, porque tem muitas empresas que importam e exportam. Então, quando o mercado aquece, você está sem estoque, aí você não consegue vender. Até você recolocar seu estoque, você perdeu uma janela de oportunidades de vendas enorme, né? E o time para trazer tudo isso para cá? Exato, tem toda a logística, né? Vamos falar de China, marítimo, entre produzir, transportar, fazer toda a documentação de exportação, que seria o desembaraço aduaneiro na origem e aqui no Brasil, enfim. A gente leva hoje uma média de 90 a 120 dias. Quantas oportunidades o cliente perdeu numa questão dessa? 4 meses? Muitas, né? Muitas. Evelyn, e aproveitando, traz pra gente algumas dicas, porque é muito comum eu receber lá na Acron empresários, financeiras perguntando, né? Pessoas dos financeiros perguntando, e aí, como é que eu faço? Com quem eu fecho? Eu faço com o meu banco? Ou então as pessoas, eu percebo que estão muito ligadas sempre num determinado forma de operar. E a gente acaba pegando também muitas pegadinhas, digamos assim, né? Pegando as pegadinhas ficou ótimo, mas é exatamente isso. Você começa a falar com o cliente, com o importador, com o exportador, e ele está ali brigando por causa de uma taxa de $100 no frete internacional, na logística toda, e sendo que a torneira está, eu vou chamar assim, aberta em outros pontos, como, por exemplo, no fechamento do câmbio, né? Porque a gente pega muitas coisas, como você costuma dizer, ocultas, né, dentro desses fechamentos. Então, eu queria te pedir, dá algumas dicas de como melhorar, de como ter uma forma mais estratégica e de fechar um pouco essa torneira. Alguns pontos importantes. A primeira coisa é o empresário monitorar o mercado, né? Então, o interesse é dele, é importante que ele esteja antenado a todas essas oscilações. A segunda dica que eu acho fundamental é cotar. Cotar mesmo, entre bancos, corretoras, porque dependendo da situação, o cliente ele fez uma operação no banco, deu certo, fez 2, deu certo, fez a terceira, deu certo, ele se acomoda. É verdade. E aí, ele deixa de olhar oportunidades muito importantes. E quando eu falo muito importantes, em algumas situações, o spread está na mão de quem está fechando o câmbio para o cliente. Então, em bancos, dependendo do tamanho da operação, é possível sim você trabalhar ali um spread melhor para o teu cliente. As corretoras que hoje atuam de uma maneira muito, muito forte, o spread está na mão de quem está fechando o câmbio. É muito possível, é muito importante você estar ali muito próximo e muito estreito para conseguir um preço competitivo, um preço bom. E isso só acontece se você cotar. Se você cotar, se você tiver relacionamentos bons, né? Exatamente. Uma outra dica é tentar concentrar as operações para você fazer um volume aonde seja possível negociar. Porque muitas vezes o spread, ele varia também conforme o volume da operação.
Então, concentrar operações para você fazer um volume um pouco maior é uma outra dica. Ao invés de fechar cada dia um câmbio, pega ali um dia da semana e fecha todos os câmbios que você tem como exemplo, né? Tenta gerar um volume, né? Para você ter condições de barganhar um pouco mais em função do volume da tua operação. E uma dica importante é você prestar atenção nos custos inerentes ali, nos custos ocultos, né? As despesas de banqueiro, as tarifas de contrato, tarifas que de repente você está pagando e você nem vê. Simplesmente e nem cai é informada normalmente, né? Só se olha o spread e não se fala sobre as outras tarifas, que são as surpresinhas que vêm depois. E muita gente acaba nem percebendo, porque vem depois lá no extrato bancário e não fica lá ligando para saber o que é cada uma daquelas taxas que está aparecendo, né? Às vezes o empresário nem tem tempo. Não tem. Às vezes ele nem tem tempo. E cada detalhe nessa questão aí, na hora de compor o preço da sua operação, faz muita diferença, né? Sim. A gente estava falando agora há pouco, né? Às vezes a gente briga tanto por causa de um custo na logística e o que $100, $50, e você está perdendo em tantos outros momentos, né? Como no fechamento do câmbio, que pode dar uma diferença muito alta. Muito. Evelyn, eu vou aproveitar o tema e eu vou pedir também para você uma dica, ou melhor, uma explicação, porque é muito comum eu receber lá também. Passa um ano, às vezes chega quase um ano, passa um tempão e o pessoal fala assim, nossa, não entreguei a documentação para o banco, o que vai acontecer comigo? Eu tenho que entregar. Ou então o pessoal começa assim, mas eu tenho mesmo que entregar a documentação? E se eu não exportei? E se eu não efetivei a importação? Enfim, conta pra gente. É realmente necessário? E em que momento que se entrega cada uma dessas documentações e o porquê? Então, a operação, ela é feita basicamente de 2 documentos, né? A invoice, a fatura, é ali que começa tudo, que eu consigo entender o que está acontecendo. E qual que é o documento que realmente comprova que a mercadoria foi desembaraçada? É a declaração de importação. A DI, né? Ou a DUI. Então, essa documentação, ela fecha todo ela me traz realmente, ela comprova que aconteceu aquele processo. E eu preciso mostrar isso para a Receita Federal, e preciso mostrar isso faz parte do meu processo no banco. O que acontece é que, de repente, eu estou fazendo ali um pagamento antecipado, então aquela operação ela está pendente do recebimento daquela DI ou daquela DUI. E pode acontecer, sim, de passar e ficar pendente esse documento e, de repente, a hora que você olha, o seu limite está bloqueado porque ficou faltando amarrar as pontas, né? Fechar a operação. Eu trouxe até aqui 3 pontos, né? Para que serve essa documentação? É para conformidade cambial, ela é para controle aduaneiro e ela é uma prova legítima da operação. Ou seja, tanto o Banco Central quanto a Receita Federal, eles pedem, vocês são corresponsáveis por apresentar esses documentos, é sim, isso? Sim, e precisa até para a questão da regularidade da movimentação financeira internacional, que a gente fala, né? Isso, inclusive, eles colocam dessa forma que é para evitar evasão de divisas, né? Lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Evasão de divisas, lavagem de dinheiro e uma série de coisas. É muito monitorado as operações de exportação e de importação. Então, não é só porque a Evelyn é chata. Eu adoraria. Eu adoraria, porque de repente com outro cliente ia ser legal. Não, esse cliente merece uma gestora um pouco mais legal, não vou pedir dele para ele, não. Eles me exigem o tempo inteiro. Eu imagino. E é importante dizer, né, que existe um prazo para isso, mas com a assessoria que você disse, né, ir conversando com o seu corretor, com o seu banco, informando, porque de repente você fez uma importação e você entrepostou. Então, quando você fornece a documentação de entreposto, também apazigua tudo aquilo, né? Você também apresenta essa documentação para ganhar um maior tempo para fechar. No caso, eu sou a pessoa que precisa explicar para os operadores de mesa e para todo o back-office, para todo o operacional, quem é aquela empresa, como que é a operação dela, aonde que está, por que está daquela forma, porque de repente
eu informei ali que essa mercadoria chegaria no Brasil estou falando de uma importação, ela chegaria daqui 2 meses. Fiz um pagamento antecipado e ela chega daqui 2 meses. Então, consta ali no meu sistema que daqui 2 meses eu vou estar entregando a DI e aí a operação foi liquidada. Mas teve algum problema. A operação, a mercadoria, em vez de chegar em 2 meses, ela chegou em 6. Ou, como a gente acabou de falar, foi entrepostada e ele vai nacionalizar aos poucos, né? E aí você vai ser penalizada? Não pode. Não tem como, É o fato de, como você falou, você precisa entender para poder fazer a defesa e tudo ok. Sim, sim. Na grande maioria das vezes, eles entendem, sim, porque realmente o processo ele é muito... tudo está justificado, né? Não é difícil você explicar. Você está amparado em documentação. E o que eu preciso é isso, é de documentação. Então, tendo ali o que comprove, cada caso... A explicativa, né? E, Evelyn, muita gente pode falar assim, mas eu faço com a Evelyn, depois eu vou fazer com a outra empresa, depois com a outra empresa e nunca vou fechar nenhum câmbio. Uhum. É um grande engano achar que a Receita Federal não está olhando para tudo isso, né? Não tem como, é o seu CNPJ. É isso que eu sempre explico pro pessoal, gente, não adianta, mais cedo ou mais tarde a conta chega, eles vêm atrás. Não, até na hora de você abrir um cadastro, renovar um cadastro, uma documentação, vai ser gerado ali pendências que você... Hoje, a tua vida inteira é monitorada e é interligada. Né? Existe uma inteligência por trás de tudo isso muito grande. Eu costumo dizer assim, eu trabalhava em banco, eu falava, gente, como que pode ter acontecido, de repente, uma fraude dessa? Uhum. Com um sistema tão perfeito, com tudo tão amarrado. Mas aí teve a intervenção do homem, aonde um foi comprado aqui, o outro foi comprado ali. Nem sei se pode falar isso, mas é verdade. Para você burlar um sistema, precisa ter muita gente envolvida e com o mesmo propósito da fraude. E custa caro, né? Custa caro, muito caro. Imagina. E hoje em dia é cada vez mais difícil, né? A gente tem visto que a Receita Federal, ela tá se fechando. Nossa, o que eu posso dizer é que, assim, o sistema da Receita Federal hoje em dia, eles estão muito à frente, assim como da Polícia Federal. Então, órgãos que monitoram tudo isso, o Banco Central, eles estão cada vez mais à frente. A gente começa a falar de IA hoje em dia, mas eles estão muito à nossa frente nessas questões de inteligência artificial. Sim. E realmente está tudo muito linkado. A gente que trabalha com comércio exterior, eu falava há 10 anos atrás sobre o Porto Sem Papel e parecia uma coisa impossível. A gente não conseguia entender como isso ia acontecer. E hoje a gente está quase com ele totalmente implementado, né? Uhum. Então, isso só é possível à inteligência artificial e a todos os sistemas que a Receita Federal, a Polícia Federal e os outros órgãos anuentes vêm implementando aos poucos. É fantástico, né? É fantástico. Você pega uma empresa exportadora ou uma empresa importadora, ela tem um nível de exigências tão grande assim para apresentar que ela se diferencia realmente, né? No universo das empresas de fato. Domésticas, né? Não sei se essa é a palavra. É de fato. Inclusive, é uma das vantagens que a gente traz, que a gente mostra, né? Às vezes eu dou alguma palestra, eu falo sobre isso. O mercado já te vê diferente quando você importa ou exporta. Porque se você consegue importar e exportar, você tem que ter controles de qualidade, níveis de internos sistemáticos e tanto de qualidade de produto quanto qualidade administrativa diferentes. Com certeza. Não que quem esteja do mercado doméstico não tenha, mas o mercado já enxerga dessa forma. Então, eu só estou chancelando o que eu ouço do mercado. Você mesma, né, vai às vezes comprar um produto e você sabe que aquela empresa exporta. Você já entende e exporta para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para outros lugares, para o Japão, né? A gente tem grandes exportadores de café para o Japão, por exemplo. Daí você fala assim, nossa, esse café é ótimo, né? Vai até o pessoal costuma dizer assim, vai até para o Japão, para a Europa, então eu vou consumir desse. Sim. Então já tem um marketing suboculto ali, né? E tá certo, né? E tá certo, porque realmente a empresa precisou mudar o patamar dela. Ô, Evelyn, adorei te receber aqui, mas eu não posso deixar você ir embora sem você contar um pouquinho do que é o Elas Investem. Esse projeto é um projeto do meu coração. Foi muito bacana criá-lo. Elas Investem RP
é uma comunidade que eu criei primeiro pensando em algumas situações que eu passei, dores minhas. Eu trabalhei mais de 10 anos em banco e eu percebia que o mercado financeiro, ele não fala a língua dos clientes. Uhum, é fato. E fica pior ainda quando o cliente é mulher. E por diversos fatores. Tá? Eu estou falando que existe aí toda uma questão São algumas coisas estruturais que ainda existem, né? Muito. Desde da educação, você pega uma criança, ela vai pedir alguma coisa para a mãe dela, a mãe vira e fala assim, não, dinheiro é com seu pai. Aham. A criança, ela já cresce pensando, não, dinheiro é com meu pai, é ele que sabe administrar, é ele que cuida, dinheiro é com ele. É uma brincadeira, mas é verdade. É fato. Eu canso de falar, quantas vezes você está ali em rodas de homens, eles estão conversando dos produtos financeiros que eles compraram, o desempenho das carteiras deles, as oportunidades que eles acharam. Mulheres estão falando de produtos, mas não dos produtos financeiros. E por que isso? Porque muitas vezes elas entendem que aquilo é muito difícil, ou é muito chato, ou realmente nem é para elas. Né? Sem contar que a mulher, ela muitas vezes ela é vista, o homem ele é ótimo para falar de dinheiro. Ele é um empreendedor, ele é um visionário. A mulher, ela é interesseira. Como se fosse algo nato, né? E ele tem esse ponto. Nossa, a mulher fala de dinheiro, ela está preocupada com o dinheiro, não, ela é interesseira. O homem, ele é ótimo para ganhar dinheiro. A mulher, ela é ótima para gastar dinheiro. É o que o mercado, às vezes, entende. É o que eu cansei de ouvir. É o que eu cansei de escutar. Eu tive uma questão pessoal, meu pai, eu perdi meu pai muito jovem, com 58 anos. Ele cuidava de tudo, administrava tudo dentro da minha casa. E eu vi minha mãe completamente perdida. Ela sendo funcionária pública, tendo dinheiro dela, mas ela nunca cuidou do dinheiro dela. E aí ela se viu viúva, ela sempre teve uma vida financeira ok, estável, mas porque ela era cuidada pelo meu pai. E aí, quando ele saiu de cena, ela não sabia o que fazer. Uau. Então, uma série de fatores aí que eu mesmo, teve momentos da minha vida que eu estava tão preocupada com a minha vida profissional, que eu peguei os meus investimentos, coloquei na mão de uma pessoa a cuidar e fui tocar minha vida profissional. Quando eu vi, os interesses eram completamente distintos. Ele não estava preocupado com a minha carteira de investimentos, com o que eu deveria estar ganhando. Ele estava preocupado com quanto aquilo estava rentabilizando para ele. E aí eu falei, não, gente, somando todos esses fatos, eu tive uma feliz surpresa. Em 2015, eu criei um grupo chamado Perdidos do Comex. Ah, eu conheço esse grupo. Faço parte dele. O grupo, ele era simplesmente para reunir os amigos para fazer happy hour. Esse grupo, ele tem 10 anos, mais de 260 pessoas. Já faz tudo isso, Evelyn? Eu tenho no meu celular. Eu criei ele dia 6/8/2015. Caramba! No Ciesp. Numa situação de confraternização lá. Eu estava. Mas eu me surpreendi porque não parece que faz tudo isso. 10 anos. Um grupo feito sem propósito nenhum. Então, olha só a força de uma comunidade. Eu falei, gente, eu vou criar uma comunidade chamada Elas Investem RP com o único objetivo de levar informação para mulheres, para fazer com que elas se sintam ali mais seguras, para poder falar sobre dinheiro, para poder entender minimamente sobre investimento, para numa emergência ter condições de conversar com alguém e de repente, não serem pegas de surpresa com diversas situações desagradáveis aí que podem acontecer. E que acontecem. Sim. E eu fiquei muito feliz, porque é um projeto muito recente e que está ganhando um corpo e uma estrutura, porque é isso, eu acredito no poder da comunidade. Eu acredito mesmo no poder da comunidade. Isso é sororidade, né, inclusive, né? A gente falou agora há pouco sobre isso, mas você se colocar na pele de outras pessoas, exatamente porque você conhece essa dor. Muito interessante. Parabéns pela iniciativa.
quero estar próximo, quero poder contribuir da forma que for possível, tá, Evelyn? Conta com a gente. Você faz parte, Cris, faz parte de tudo. Faz 20 anos que você está na minha vida, não é? Oh, Jesus, não conta isso ao verdade, vivo. Meu Deus, me perdoa. Evelyn, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que você venha mais vezes, porque o assunto ele é bem dinâmico, muda a todo momento e é muito complexo, né? Então, espero que você venha mais vezes trazer luz sobre tantas coisas que aparentemente são tão difíceis. Eu agradeço, fico muito feliz de poder voltar. E quero sim, em cada encontro, poder realmente me preparar com informações bem fresquinhas aqui para você e para toda a sua audiência. Ai, que delícia. Evelyn, deixa para quem quiser entrar em contato com você, suas mídias sociais. @elasinvestemRP, elasinvestem_RP no Instagram. Né? Tem o site www.elasinvestem.com.br. Perfeito. E o da Evelyn, para quem quiser falar, né, receber a Evelyn na empresa, entender um pouco mais as dicas de como fechar um câmbio de uma forma mais saudável ou fazer uma proteção cambial. Isso pode ser mesmo através do Elas Investem RP. Pode ser. Você entra lá, já está meu celular, todas as formas de contato comigo. Perfeito. Evelyn, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Cris. Obrigada pelo convite. E vamos ficando por aqui hoje com mais um Comex Sem Fronteiras. E hoje a gente falando sobre um tema tão complexo e que parece tão difícil. E, na verdade, como a Evelyn falou anteriormente, o que vocês precisam é entender e ter quem te acompanhe, né, de forma estratégica para saber qual é a melhor solução. Porque uma solução que é colocada hoje nem sempre é a mesma amanhã. Porque o mercado se movimenta e é extremamente volátil. Aproveito para pedir para que vocês sigam a nossa página, tanto no YouTube quanto no Spotify. E também eu vou deixar aqui o site da Acron, que é o www.acron.com.br. Todos os episódios estão lá disponíveis para que vocês possam acompanhar. A gente tem falado sobre temas bem inovadores e sempre tentando trazer um pouco mais de luz para o nosso dia a dia e desmistificar alguns pontos que parecem tão complicados e que, ao final, quando você começa a olhar para eles de uma forma mais simples, você compreende que tudo é possível. Todos podem importar, todos podem exportar e o nosso mercado só tem a crescer. O Brasil só tem a crescer com tudo isso. Obrigada, gente.